Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra, interior de São Paulo, e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Espiritismo. No nosso curso, nós estamos fazendo o nosso curso segundo ano. Então, nós estamos utilizando para o nosso curso a apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita. É o tomo único. Quem desejar pode adquirir através da livraria, entra no site da Federação Espírita Brasileira, pode adquirir, ou pode também, se desejar, baixar gratuitamente entra no próprio site da Federação, na parte de cursos, e ali localiza a apostila. E pode acompanhar conosco o nosso curso, porque apesar de ser do segundo ano, mas tem condições de todos acompanharem, porque a forma como nós estamos realizando, mesmo aquele que ainda não tem muito conhecimento, mas dá para acompanhar. Então, às quartas-feiras, às 20 horas, é o segundo ano, e na quinta-feira, 20 horas, é o primeiro ano. Então, as pessoas podem fazer os dois, aproveita e vai dando continuidade aos seus conhecimentos sobre a doutrina espírita. Então, hoje nós vamos ver o módulo 1. Roteiro 10, porque essa apostila ela é dividida por módulos e roteiro. Então, hoje nós vamos ver o último roteiro do módulo 1. O módulo 1 ele vem falando sobre a vida no mundo espiritual. E o roteiro 10 fala sobre a escolha das provas. Porque é interessante, às vezes a gente fica pensando, tudo bem, eu acredito na reencarnação, eu acredito que existe a vida após a morte, tem uma vida no mundo espiritual, eu já estudei sobre isso, já tenho essa convicção, mas para retornar, eu vou reencarnar, e aí? Eu como espírito, estou lá no mundo espiritual, eu posso escolher as provas que eu quero realizar ao retornar? Então é uma pergunta bem interessante. E qual é então o objetivo nessa noite, ao vermos esse roteiro? É dizer em que consiste a escolha das provas, feita pelo espírito antes de reencarnar. Explicar como o espírito se orienta na escolha das provas e correlacionar a prerrogativa da escolha das provas com o grau de adiantamento dos espíritos. Então, temos 3 itens aqui para refletirmos, né? Agora, então, em que consiste essa escolha das provas? Como é que será? Porque a gente viu que o espírito ele vai fazer essa escolha ainda lá no mundo espiritual. Então, será que antes de reencarnar, o espírito ele pode programar todos os pormenores de sua vida? Será? Será que é tudo como aquele que tem uma agenda e coloca tudo ali na sua agenda diária? Será que ele vai conseguir? Como é que isso funciona? Então, Kardec também tinha essa curiosidade, porque vocês sabem que Kardec, ele perguntava tudo aos espíritos, com 2 objetivos. O primeiro é ele próprio ter o conhecimento, mas o segundo era o quê? Deixar essas revelações para a humanidade. Porque ele tinha um propósito, ele sabia que aquelas perguntas não seriam em vão. Então, logo no primeira obra da codificação, em O Livro dos Espíritos, na questão 259, Kardec também pergunta sobre isso. Ele quer saber. E os espíritos, eles vão responder a Kardec com relação a essa pergunta. Kardec quer saber, o espírito, antes de reencarnar, ele programa todos os pormenores de sua vida? E o que eles dizem? Nem todas as tribulações experimentadas pelo espírito encarnado foram por ele previstas.
que às vezes a pessoa acha que tudo o que acontece foi previsto. Desde o primeiro dia do nascimento, o espírito fazendo uma agendinha, hora a hora, minuto a minuto, como nós aqui costumamos fazer, principalmente no trabalho, né, diariamente, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Então eles dizem, nem todas as tribulações foram previstas pelo espírito. O espírito pode escolher apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que se acharão. Então ele pode escolher o gênero de provas, a família onde ele quer nascer, o país, mas aqueles pormenores. Aí Kardec pergunta na questão 259. Ele pergunta e os espíritos esclarecem. Por exemplo, a pessoa pode, né, o espírito lá no mundo espiritual, escolher um gênero de prova. Eu quero nascer entre malfeitores. Eu quero nascer num ambiente muito pesado, muito complicado. Mas sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ele sabia, ele escolheu o gênero de prova, nascer entre malfeitores. Mas ele ignorava quais os atos que viria a praticar. Ele pode, por exemplo, escolher nascer entre malfeitores não com o intuito de ser um malfeitor. Ao contrário, ele escolhe esse gênero de prova para que ele possa vencer todas as dificuldades, ele ter aquela determinação para não capitular, para não errar. Então ele pede, eu quero nascer num ambiente assim difícil, para que eu tenha condições de vencer, de superar qualquer tentação. Mas ele não sabe quais os atos que ele possa vir a praticar. Ele pode ser muito bem sucedido nessa opção dele, como pode, na hora que ele ali estiver naquele meio, ser arrastado pelo meio que ele optou por nascer. Então, os benfeitores dizem, na questão 259, que ele ignora se ele vai ou não ter êxito. Ele pode ter êxito ou não. Vai depender muito da determinação, da força, do empenho dele. E eles dizem, dando um exemplo também, para ver que não é tudo tão programado, eles dizem, se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então eles dizem, tem o gênero de prova, o lar que a pessoa vai nascer, os pais, o ambiente, o país, assim, tem um roteiro geral, um roteiro como um estudante que ao se matricular na escola, ele recebe, muitas das vezes, principalmente um estudante já universitário, ele vai receber o quê? Um planejamento do ano todo. As matérias, mais ou menos, o que ele vai ver ali, aprender. Mas não vai vir dia a dia. O que vai acontecer que ao chegar ali naquele ambiente acadêmico, aí sim, ele vai desenvolvendo, junto com o professor, aquele aprendizado. Nem sempre o que estava proposto ali naquele planejamento vai ser dado, pode surgir algum imprevisto e aquela matéria ser mudada. Então, é mais ou menos isso o que acontece também no nosso dia a dia, depois de encarnados. Mas então, Kardec ainda continua, né, nesses questionamentos lá no Livro dos Espíritos, para que a gente possa entender quais são os critérios que são utilizados na escolha das provas. Quais seriam esses critérios? Vocês já pararam para pensar?
Kardec pergunta, lá na questão 264 do Livro dos Espíritos, a natureza de suas faltas. Então, desse modo, escolhe aquelas que o levem à expiação dessas faltas. Lá no mundo espiritual, ele já tomou todo o conhecimento através das lembranças que foram sendo trazidas, foram aflorando, quais faltas que ele cometeu na última ou em reencarnações várias. Então ele já sabe, bom, as minhas faltas foram essas. Eu preciso trabalhar na minha próxima reencarnação para superar essas faltas e a progredir mais depressa. Então, de acordo com a falta que ele tenha capitulado, que ele tenha se conduzido de uma forma não tão favorável para o seu processo evolutivo, ele pode escolher uma prova aonde ele venha numa situação de misérias, de privações. Ele pode escolher uma prova de riqueza e do poder. Muitos de nós acreditamos, riqueza, tão bom, poder é tão bom. Ao contrário, os benfeitores dizem que entre a prova da riqueza e a prova da pobreza, a prova da riqueza é mais difícil, porque nos exalta o orgulho, a vaidade, a prepotência. Então, o risco de cairmos é muito grande. Ele pode também escolher uma prova onde ele esteja no meio de vícios para que ele supere os vícios. Ele pode escolher uma prova onde ele passe por abandonos, por solidão, por não conseguir alguém que o complete ali sentimentalmente. Então, de acordo com as necessidades, ele vai escolhendo as suas provas. Mas eu pergunto a vocês, é verdadeiro essa afirmativa que os espíritos sempre procuram provas mais amenas? Será que lá no mundo espiritual eles pensam assim, eu vou procurar uma prova que seja mais fácil, mais tranquila, afinal de contas, eu vou reencarnar e vou querer procurar uma prova mais difícil? E aí os benfeitores também respondem isso a Kardec, na questão 266. Eles dizem, não, logo que este espírito, se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Logicamente que quando os benfeitores respondem a Kardec é de uma maneira geral, porque sabemos, já temos estudados, inclusive nessa própria apostila e no ano anterior, sabemos que cada espírito ao desencarnar, ele já leva consigo os seus comprometimentos que ele aqui angariou. Então, tem espíritos que ao chegarem ao mundo espiritual, chegam ainda tão confusos que nem sabem que desencarnou. É um processo, leva um tempo, não é assim. Desencarnei hoje e eu já sei tudo que eu fiz de errado, então eu já sei o que eu preciso refazer. Não, eles falam de uma forma geral. Então, quando o espírito se desliga da matéria, quer dizer o quê? Morreu, o corpo físico se deteriorou e o espírito continua, a ilusão que ele tinha quando ainda estava aqui reencarnado, ela passa. E ele começa a ver as coisas de uma outra maneira. Logicamente, como eu estou dizendo, cada caso é um caso, cada espírito vai ter esse entendimento mais rapidamente ou não, de acordo com o grau evolutivo que ele já possui ao chegar ao mundo espiritual. Então, nós temos que entender isso. Mas, Kardec, como bom
perguntador continua perguntando na questão 269. Os espíritos podem escolher provas acima de suas forças? Olha que pergunta interessante, porque nós já vimos que os espíritos têm sim condição de escolher as provas, de escolher o gênero de provas, eles têm condições já de várias situações, já conseguem, ao chegar ao mundo espiritual, já ter aquele entendimento do que ele precisa trabalhar para melhorar. Mas será que ele pode escolher provas acima de suas forças? E olha só o que os benfeitores respondem a Kardec na questão 269. Sim, o espírito pode, às vezes, enganar-se e escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir. E nós, muitas das vezes, acreditamos que vamos conseguir realizar. Eu posso, eu consigo. Mas quando reencarna e começa uma nova etapa de lutas, o espírito muitas das vezes não consegue dar conta daquela prova que ele escolheu. E ele pode sucumbir. Os benfeitores dizem isso. E ele pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Ele pode, às vezes, escolher reencarnar, mas o tipo de gênero de prova que ele optou em ter vai ser uma vida fútil, ele não vai aproveitar como poderia aquela reencarnação. Então os benfeitores dizem isso a Kardec. O cuidado, por isso, que quem já leu as obras de André Luiz através do nosso venerável Francisco Cândido Xavier, a série no mundo espiritual, nós vemos ali naquelas obras, inclusive no terceiro livro, que se intitula Missionários da Luz, contando todo o cuidado, aqueles departamentos para orientar, para poder conduzir o espírito para que ele possa vir de uma forma equilibrada. Se ele às vezes quer uma determinada prova, vai ter um orientador, como tem um orientador às vezes na faculdade para orientar o aluno, para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, e aquele orientador diz, não, olha, eu acho que você é melhor esse outro caminho. Então, vai ter ali um orientador para que aquele espírito possa ir se conduzindo da melhor forma. Mas como nós também temos a liberdade, se ele optar por determinada prova, mesmo tendo sido orientado que não seria o melhor caminho, ele depois vai ter que arcar com a sua responsabilidade. E Kardec pergunta na questão 262, no item A. O que Kardec pergunta? A prerrogativa da escolha das provas e suas limitações. Então, será que todos os espíritos têm prerrogativa para escolher? Será que são limitados? Como é que funciona isso lá no mundo espiritual? É muito interessante. Eles respondem, Deus pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Então, o espírito, ele está lá no mundo espiritual há séculos, sem produzir, sem querer trabalhar, sem querer melhorar, porque no mundo espiritual tem trabalho. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós realizamos. Então ele está ali, ocioso, sem querer fazer nada. Chega um momento que Deus pode impor uma certa existência a um espírito, em função da sua inferioridade ou da sua má vontade, ou por não se mostrar apto a compreender
o que lhe seria mais útil. Então isso é possível. E eles continuam dizendo a Kardec, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, nós estamos aqui, não é por acaso, nascemos na família que precisávamos nascer, estamos no país que precisávamos estar, nada é por acaso, há todo um planejamento divino, há toda uma rede de benfeitores cuidando, em nome de Deus, de todo esse processo. E é o que os benfeitores falam para Kardec. O espírito está lá, renitente, teimoso, não quer trabalhar, não quer evoluir. Ele pode vir de uma forma imposta, mas isso vai servir para purificar o espírito, vai servir para o progresso do espírito e, ao mesmo tempo, vai servir de expiação ao espírito. Logicamente, que também já estudamos com relação a isso, nem todos aqueles que passam por sofrimentos muito grandes, quer dizer que estejam em processo de expiação por serem espíritos que não souberam aproveitar as oportunidades anteriores. Não. O espírito também pode pedir, às vezes, para vir numa situação muito difícil, às vezes com uma enfermidade grave, às vezes limitado a um leito, sem conseguir, às vezes nem falar, enfim, numa situação de extrema pobreza, mas não é por expiação. Ele pode pedir para ele dar um salto mais rápido no seu processo de evolução. Então, nem sempre aquele espírito está num processo de expiação e nós não podemos apontar nem julgar, acreditando que se ele está sofrendo é porque ele, entre aspas, merece sofrer. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos diz o seguinte: o espírito inferior, ignorante dessas leis, pouco cuidadoso de seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte. E todos nós que estamos aqui no planeta Terra ainda somos, de uma certa forma, espíritos inferiores, ignorantes das leis de Deus, não conseguimos ainda ter essa compreensão desse Pai amoroso, conseguir entender Deus, ainda estamos engateando. Então ele diz que esse espírito inferior, ele sofre maquinalmente a sua sorte. O espírito adiantado inspira-se nos exemplos que o cercam na vida fluídica, recolhe os avisos de seus guias espirituais, pesa as condições boas ou más de sua reaparição neste mundo. Então o espírito, ainda muito imperfeito, ele no mundo espiritual, ele ainda está agindo mais de uma forma maquinal, pelo instinto, do que aquele que já é um espírito mais evoluído. Então, Leon Denis diz o quê? Inspira-se nos exemplos que o cercam na vida fluídica. O que é a vida fluídica? É a vida espiritual. E o que o espírito jamais adiantado faz? Ele aproveita para aprender com aqueles espíritos mais evoluídos do que ele. Então, ele, de uma forma humilde, ponderada e equilibrada, ele vai pesar as condições boas ou mais para a sua reencarnação. Ele não vai ser precipitado, afoito. É isso que Leon Denis vem dizendo. Mas ele diz também, o que esse espírito vai aproveitar? Ele vai prever os obstáculos, as dificuldades da jornada, ele vai traçar um programa, ele vai tomar resoluções fortes com o propósito de executá-las. Não é assim que uma pessoa ponderada, equilibrada, ela procura agir no seu dia a dia? Uma pessoa equilibrada, ela vai tomar atitudes depois que ela analisa toda aquela situação.
Uma pessoa mais afoita, ela toma uma decisão sem avaliar os riscos, sem avaliar os problemas, e depois ela se arrepende, às vezes, pro resto da vida, por uma decisão que ela tomou assim de uma maneira atabalhoada, sem parar para pensar. Então é isso que Leon Denis vem dizendo. O espírito jamais adiantado, ele só volta à carne, ele só reencarna quando está seguro do apoio dos invisíveis, que o devem auxiliar em sua nova tarefa. E quem lê as obras de André Luiz, mais uma vez, lembra, né, vai recordar isso muito bem colocado. Aqueles espíritos já mais ponderados, se preparando para esse novo recomeço, e uma rede de benfeitores, de amigos ali para auxiliá-lo nessa nova tarefa, para que ele não corra risco de perder a oportunidade da nova reencarnação. Então, isso é muito bonito. E Kardec, na questão 262, ele pergunta, e os benfeitores vão respondendo a ele. Em sua origem, o espírito é ainda inexperiente. Logo nos primórdios, que nós ainda éramos aqueles homens de Neandertal, sem quase entendimento de nada, agíamos mais pelo instinto. Então, eles dizem, sua origem, o espírito é ainda inexperiente para escolher adequadamente as provas da sua existência. Então, quem é que supre o espírito neste momento? Deus. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Olha que beleza! Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. E não é assim com relação a nós, pais? Nós que somos pais, aquele bebezinho, nós vamos cuidando com todo carinho. E à medida que vai crescendo, nós vamos dando espaço para que aquele espírito, mesmo sob a nossa tutela, mas que ele tenha possibilidade de evoluir, de ir crescendo, tomando as suas próprias decisões. Então, é muito interessante sabermos que, no início, Deus é que toma, que supre, né? Que supre a nossa inexperiência. Mas, ao pouco, à medida que o nosso livre-arbítrio se desenvolve, a escolha já passa para nós. Mas aí o que acontece quando a gente começa a tomar nossas próprias escolhas? E aí eles dizem, quando nós, né, Senhor, de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se. Então, quando nós começamos a tomar as nossas próprias escolhas, aí é que começa o extravio, tomando mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. Nós ainda somos rebeldes, mas a alegria que nós temos é de saber que nós temos a oportunidade de poder corrigir os nossos eventuais equívocos, os nossos eventuais erros na nossa trajetória. Então, nós vamos encerrando agora a nossa reflexão, vamos reduzir as nossas luzes, quem desejar reduzir as luzes aí nos seus lares, para que a gente possa agora fazer a nossa prece, pedir aos benfeitores que possam nos aplicar o passe espiritual, a magnetização das águas, quem colocou um copinho de água ou uma garrafa de água. Mas nós vamos, antes de receber, aqueles que agora se sentirem em condições, vão começar a oferecer.
vai começar a doar, porque Jesus disse: tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Então, agora eu convido aos companheiros, amigos dos dois planos da vida, que possam se juntar a nós. E nós pedimos neste momento a presença de Dr. Bezerra de Menezes, a presença da benfeitora Sheila, de Meimei, Joana de Ângeles, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, a presença de Dr. Marte e todos esses benfeitores amigos, para que eles possam agora se juntar a nós. E nós vamos criar uma grande corrente de amor. Vamos agora deixar o nosso coração se expandir com vibrações de muito amor e muita paz. E os benfeitores amigos vão agora se utilizando do nosso magnetismo e vão transformando em medicações que possam auxiliar. E nós vamos, em primeiro lugar, mentalizar as crianças que neste momento encontram-se enfermas, muitas agora nos leitos dos hospitais ou em seus próprios lares, os pedidos que chegaram até nós para que essas crianças possam ser beneficiadas, e nós entregamos nas mãos de Dr. Bezerra, nas mãos da enfermeira Sheila, essa enfermeira amorosa, e Meimei responsável pelas crianças, para que elas possam trabalhar em conjunto, envolvendo a todos esses espíritos infantis, agora na carne, precisando de todo esse amparo, de toda essa proteção. E nesse momento que a humanidade encontra-se angustiada e aflita, o número de depressivos e ansiosos cresce a cada dia. E nós pedimos a Joana de Ângeles, a Dr. Manuel Filomeno de Miranda, que agora a sua rede de trabalhadores do bem possam nos auxiliar para pacificar os corações, harmonizar a tantos irmãos de humanidade, envolvendo seus corações com essa energia de paz, de amor, de equilíbrio, de serenidade, despertando a alegria de viver, a coragem, a fé, a confiança. Mas nós pedimos também a todos esses trabalhadores do bem que envolvam agora todo o nosso planeta Terra. E neste momento, milhões de trabalhadores vão derramando sobre o nosso planeta gotículas curativas em forma de pétalas perfumadas. Vão sendo derramadas agora sobre os ambientes hospitalares, os lares, as ruas, os asilos, orfanatos penitenciários. E essas pétalas, à medida que vão tocando
a fronte de cada irmão de humanidade. Uma luz intensa e radiante envolve a cada um, curando de dentro para fora, reequilibrando o físico, mental, emocional e espiritual. E agradecendo a esses benfeitores, nós pedimos que eles deem a continuidade desse trabalho, magnetizando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as alimentações, que eles possam agora criar uma grande rede, utilizando-se das nossas vibrações de amor e transformando molécula a molécula, a água, o soro, o oxigênio, as alimentações, na medicação necessária para cada um desses irmãos. E pedindo a esses benfeitores amigos que continuem dando, complementando esse trabalho, nós agora dirigimos os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E os benfeitores vão agora trabalhando cada um que nos vem ao pensamento. E enquanto os benfeitores trabalham, outra equipe espiritual vem agora nos assistir. Vamos abrindo os nossos corações para receber o passe espiritual, essa luz que verte do alto sobre nós. Sintamos agora pétalas curativas sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça, suavemente envolvendo célula a célula, e essa energia de cura se expande do corpo perispiritual para o corpo físico e se expande cada vez mais, ultrapassando o nosso corpo e criando um grande halo de proteção, de saúde e de paz. Sintamos agora todo esse amor de Jesus operando em nossas vidas. Agradecendo, Senhor,
tudo que nos foi ofertado. Nós convidamos aos nossos queridos amigos para lentamente, suavemente abrirmos nossos olhos, nos situarmos novamente no nosso ambiente familiar e agradecendo a tudo que nos foi oferecido. Nós agora vamos abrindo os olhos, vamos aumentando novamente a intensidade das nossas luzes, para que a gente possa ir encerrando ao nosso encontro da noite de hoje. É com muita alegria que compartilhamos com os amigos que aqui estão e convidamos a todos para amanhã, às 10 horas da manhã. Estão todos convidados a tomarem um café com o Evangelho. Então, coloquem na agenda para não esquecer, amanhã, às 10 horas, o Café com o Evangelho. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Olambra, no Telegram, SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Um beijo grande para todos. Amanhã, às 10 horas da manhã, o Café com o Evangelho, e às 8 da noite, o nosso curso de Espiritismo. Muita paz a todos, um beijo grande no coração de cada um. Muito obrigada.